Beleza, meu povo? Bom, e aquela primeira aula a gente falou de uma parte, né, mais conceitual, uma parte que eu falei muito de conceitos, tal, uma parte de introdução. Bom, nessa parte agora, que é a essencial, porque tem muita questão do Enem, né, e dos outros vestibulares, claro, que cai muita sobre equação, sobre continhas, usando essas principais aqui que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então fica ligado. Bom, a corrente elétrica, né, a gente já sabe, né, que é a quantidade de carga que passa por tempo. Então essa vai ser a equação, beleza? Ó, a intensidade de corrente, né, corrente elétrica, sempre medida em ampere, vai ser o quê? Vai ser a minha carga elétrica, certo? Ou seja, o meu monte de elétrons passando por um determinado tempo, tá? Então carga dividido por tempo. Aqui a carga em coulombs, né? E o nosso tempo, né, em segundos sempre, tá? Se caiu outra unidade, você vai ter que converter, né? Se for minutos, horas, vai ter que sempre converter para segundos. E a carga elétrica sempre em coulombs, tá? Leis de Ohm. Cara, agora a gente vai mexer, a gente vai relacionar, né? A tensão, que eu já comentei com vocês que é a diferença de potencial, tensão elétrica, resistência e corrente, tá? Então a gente vai relacionar tudo. Lembrando, a tensão elétrica é uma tensão sobre um lugar no espaço, né? Como se fosse uma tensão sobre um ponto ali. Corrente elétrica eu já falei o que é a carga sobre o tempo. E a resistência, né, vai ser justamente resistir à corrente elétrica, vai ser não deixar a corrente elétrica passar. Então isso a gente já sabe. Como que a gente relaciona a primeira lei de Ohm? E por que chama um resistor de ômico? Cara, o resistor, né, ele vai ser ômico quando o seguinte, quando ele manter a mesma resistência e a temperatura também. Ou seja, se a temperatura for constante, a resistência é constante. E ele só vai variar a resistência caso a temperatura também varie, tá? Então, mesmo dando os valores, né, para o mesmo resistor da corrente e da DDP, a resistência tem que ser a mesma. Só não vai ser a mesma caso a temperatura varie, tá? Então, assim você calcula, tá, a resistência, a relação entre as três. Então, a resistência vai ser igual a DDP dividido pela corrente. Por que dividido, meu? Porque, olha, se eu tenho uma corrente, né, uma corrente que é muito grande, a minha resistência tem que ser muito pequena. Isso tem sentido? Claro que tem. Lembra que o resistor ele vai se opor à corrente? Então, se eu tenho uma corrente grande, eu tenho que ter uma resistência pequena. Se eu tenho uma resistência grande, minha corrente tem que ser pequena. Um é o inverso do outro. E a DDP, nesse caso, fica dessa forma. Tá. E a segunda lei de Ohm? É uma outra forma, uma forma alternativa da gente calcular a resistência elétrica, tá? Como que é isso, meu? Que é a resistência que a gente chama, né? Eu não gosto de falar, mas é a equação da rola. Por quê, meu? Esse ρ, tá? Isso aqui chama ρ pra gente, tá? Aqui em física vai significar resistividade. Gente, essa resistividade, ela vai mudar conforme muda o corpo. Então, cada corpo vai ter uma resistividade, tá? Resistividade é a resistência natural, tá, dos corpos, tá? Então cada um vai ter uma resistividade, beleza? Beleza. Depende então dessa constante, dessa resistividade. O que vai depender também? Olha, aqui eu vou precisar, na verdade, vai depender, na verdade, né, de um meu comprimento, esse L. Esse L vai depender. E esse L aqui, tá? Esse L vai ser o quê? Vai ser o meu comprimento. Então a minha resistência vai depender também de um comprimento, certo? Vamos pensar num fio, no condutor ou numa barra de ferro. Quanto maior ela é, né, o comprimento dela for maior, maior a resistência. E vai ser, ó, inversamente proporcional, tá? Então, aqui, ó, há uma área. Então, se vamos supor, estou falando de um condutor, e esse condutor ele é muito grosso, a área dele, né, da secção é muito grossa, é muito larga, tá? A área dele é muito grande, a resistência vai ser pequena, tá? Por quê? Porque vai estar passando mais corrente elétrica. Se ela é mais grossa, vai passar mais corrente elétrica. Se está passando muito corrente elétrica, a resistência tem que baixar. Então, diretamente proporcional à constante e o comprimento. E a área é inversamente proporcional. A área, tá? Aqui é sempre metro quadrado, né? Segundo o Sistema Internacional de Medidas. E o comprimento sempre em metros, tá? E a resistência, claro, sempre em ohm, tá?
se for um resistor ohm, sempre em ohm, ferradura de cavalo. Cara, e tem essa parte de potência elétrica, tá? Que tem muito cálculozão que vai precisar disso aqui, tá? Bom, a gente tem a potência elétrica para calcular conforme a mecânica, que a gente usa bastante aqui também a eletrodinâmica, tá? Que é o quê? Potência sendo energia dividido pelo tempo. Energia sempre em joule e o tempo em segundos. E a potência vai ser em watts. Então eu tenho energia em joule, um tempo em segundos e uma potência em watts. Cara, para que eu vou usar basicamente essa potência elétrica? Posso usar ela dessa forma? Ah, Mel, que você pede alguma coisa relacionada com mecânica, juntando? Pode. Mas o mais normal é ele pedir sobre consumo de energia, tá? Consumo de energia. Qual que foi a energia gasta, energia calculada lá em uma casa, em alguma coisa? Cara, sempre ele pede, tá, em quilowatt-hora. Aí o que você ia usar, Melk? Quilowatt-hora. Bom, então eu sei que eu tenho que usar em quilowatt, certo? Então, quilo representa 1000, tá? Então é como se fosse 1000, a cada 1000 watts eu tenho 1 quilowatt, tá? Então aqui eu tenho que usar quilowatt no lugar da potência e o tempo eu uso em horas. E aí, meu, como é que eu faço esse cálculo então? Eu pego esse tempo e jogo multiplicando aqui, ó. Que vai ficar para mim assim, ó, energia consumida ou energia gasta seria o quê? Seria a potência em quilowatt-hora, tá? Então vou pôr quilowatt-hora, quilowatt na verdade, vezes o tempo, que é em hora. E aí você acha o seu consumo de energia. Você pode achar essas duas formas, o consumo de energia ou a potência, mas é muito importante essa equaçãozinha de potência, você guardar. Tá, e tem a potência, tá, dissipada, né, a potência de um resistor, tá, em que você pode, na verdade, achar essa potência de três formas possíveis, tá, relacionando corrente e tensão, corrente e resistência, ou a DDP e a resistência, tá, então você vai poder usar das três formas conforme você tiver dois valores, tá, dessas três que eu falei, resistência, corrente, DDP, você acha a potência. Tá, vamos lá. O que você vai fazer para lembrar aqui desses três jeitos de calcular a potência? O pio é o pintinho normal, tá? Então, o pintinho normal faz pio. Pir é o pintinho da fazenda. O pintinho da fazenda faz pir. Beleza. E esse pur é o pintinho maromba. O pintinho maromba e faz pur. Beleza? Então, você vai lembrar disso. O pintinho normal faz pio, o da fazenda faz pir e o maromba faz pur, beleza? É os três jeitos de calcular a potência dissipada em um resistor, beleza?